Nome é Lana, mas aqui eu sou a Formosa. Sou a Formosa Hands Up. Fazem acho que 2 anos que eu tô na House of Hands Up e alguns meses que fui convidada para ser princesa e aceitei com muito carinho esse título. É na runway, é o que eu mais gosto de caminhar, mas eu amo também fazer produção, então eu gosto de estar nos bastidores. Organização, montagem, desmontagem, portaria, o que precisar eu gosto de fazer. Eu não sou muito das categorias dançadas, mas das comportamentais, onde puder eu tô tentando. Vamos lá. Eu soube o que era Vogue, porque eu fazia faculdade de artes cênicas na UEMS, e tinha o Júlio lá, nossa querida Rochelle, minha irmã hoje em dia, que eu sabia que ele dançava Vogue, mas assim, pra mim era um estilo de dança que viado dançava, até então era isso. E por algum tempo eu convivi muito com mulheres lésbicas e eu tive confusões sobre feminilidade, acerca de mim mesma, e aí eu achava que aquilo era pra viado, assim, vou ser bem sincera. Eu achava que eu deveria não estar muito próxima da feminilidade porque aquilo era uma opressão. Então, por muito tempo eu não me associei com essas práticas ditas femininas, né? Não sei nem se essa nomenclatura cabe. Mas até então eu achava ótimo ver, dançar, e eu sabia que existia, mas eu não conhecia sobre a cultura ballroom. E depois de um tempo eu estava viajando e assisti o seriado Pose. E aí eu falei, caramba, que legal. E aí quem me apresentou foi uma mulher lésbica e eu falei, nossa, ela tem, como posso dizer, ela fez as pazes com isso, com a feminilidade, então será que cabe também, né, nós, as amapôs, dentro disso? Então eu mandei mensagem pro Júlio e falei, como que faz? O que é isso? Aí ele falou assim, tá aberto, todo sábado vai lá em tal lugar e entra, pra você conhecer. Aí eu fui um dia, me apaixonei, foi uma aula de Oldway da Yara, e aí eu falei, que legal. E o Oldway, ele tem uma coisa que ele é talvez mais democrático para quem tá entrando, porque por ele ser mais devagar, as linhas mais retas, eu consegui chegar e não me assustar, porque talvez se eu chegasse lá no Vogue Femme, eu ia falar, tchau. Então eu entrei e eu amei, eu me senti muito feliz. Só que eu sou um bicho do mato, sou campograndense raiz, então assim, eu fui, fiz minha aula, fui embora, não dei bom dia, não dei boa tarde, não dei boa noite. Só que eu quis voltar. No outro sábado eu fui de novo. E aí, na época, o príncipe Tarso, hoje é imperador, ele falou assim, ai, como que é o seu nome? Veio conversar comigo. E falou, vem de novo, vem nos próximos. Aí depois, fui mais uma vez. E ele convidou eu e a Maia pra ficar pra depois do treino, pra conversar. Eu falei, o que tá acontecendo? E aí, a partir disso, fui indo cada vez mais. Até que teve a Pink Ball. Foi a primeira ball que eu fui, eu nunca tinha ido nenhuma, eu nem sabia que tinha essa movimentação aqui em Campo Grande. Até então só tinha visto no seriado. E aí eu achei incrível, maravilhoso, fiquei encantada assim com tudo. E fui toda pink, que eu amo, já tinha um monte de roupa rosa aqui em casa. E aí eu cheguei lá e fui muito encorajada pelas minhas irmãs. Até então era um grupo de pessoas, não era minha família ainda. E eles falaram, não, você tá linda, você quer entrar? E me incentivaram e aí eu me senti segura, porque eu sou muito tímida ainda e era muito mais, então é uma exposição muito grande, só que eu senti que tava tudo bem eu entrar ali, era só uma jogação, mostrar meu look que eu tinha me preparado para aquela noite. E aí foi uma emoção muito, muito forte, assim, ver a casa gritando meu nome e mostrar que eu não estava sozinha e eu gritar o nome da casa para as outras pessoas que estavam entrando. E aí desfilei em runway. Eu sei que só tem o Grand Prize do primeiro lugar, mas naquela ball em específico teve, né? Eu peguei um troféu de terceiro. Fiquei muito feliz de voltar para casa, porque o troféu era muito lindo. Fiquei super feliz. Daí depois me chamaram e me convidaram para entrar a house. E aí foi aprofundando laços mesmo, de ver que não é só sobre ball também. A gente começou a andar junto e almoçar junto, comer junto. Essa parede aqui foi minha família que pintou. Tava precisando pintar a casa, todo mundo se reuniu aqui. Eu falei, tem um almoço e tinta, vocês topam?
E desde então vim vindo e me aproximando também da produção, que eu gosto de escrever, de auxiliar na questão digital e produção. E é isso. Mas em relação às corporeidades, foi um choque, assim, para mim, porque eu já era assumida como membro da comunidade LGBT fazia muito tempo, só que eu percebi da bolha que a gente vive, porque, tá, eu sou da comunidade LGBT, mas eu não conheci uma Femme Queen, eu não convivia com uma Femme Queen, então eu fui vendo que, às vezes, as pessoas LGBT que não têm contato com a cultura barroom é uma bolha, assim, que você não tem contato com outras vivências. Então, quem é mulher lésbica, só com mulher lésbica, mulheres bi, só com mulher bi, gay, só com gay. São núcleos, assim, né? E aí, dentro do privilégio de ser uma pessoa cisgênera, você acaba convivendo com pessoas cisgêneras. Eu falei, caramba, e a impressão que dá quando você não é da cultura é que LGBT é uma questão de namoro. E, na verdade, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de existência. Então, independente com quem... Claro, isso tem tudo a ver. Não estou dizendo que é algo isolado, mas existem outras camadas. Como eu me porto, o que eu posso falar sobre a minha vida, lugares que eu convivo, como que essas violências não são apenas a relação que você está tendo. E aí eu vi que eu pude compreender muito mais e até me aceitar enquanto mulher bissexual, que foi um processo... estando nessas discussões, assim. É muito louco, assim, porque no momento que eu conheci a Barroom foi uma transição. No final da faculdade, o fim da pandemia. Então, eu tinha me formado, a graduação, tinha muita gente de fora, amigos super especiais para mim, que eu amo até hoje, mas que não tenho mais a convivência todos os dias, porque voltaram para suas cidades e tal, enfim, a vida vai andando. E depois teve a pandemia super longa, que a gente ficou isolado. E aí eu vi num momento que eu precisava conhecer, criar novos laços, assim, eu precisava de ser amigos, era isso mesmo. E pessoas que eu não precisasse me esconder, ou, enfim, que eu fosse ficar à vontade, porque às vezes no ambiente de trabalho ou alguns lugares a gente cria vínculos, mas da nossa vivência a gente não pode falar, a gente tem certos limites, tem que se podar. Então, foi um momento que eu falei, caramba, que eu posso só viver e falar do que eu quiser e ouvir outras narrativas parecidas com as minhas ou não também, pode não ter nada a ver. Então foi um vínculo assim que ele foi construído e cada vez mais até hoje vai se lapidando. Tanto é que falam que eu sou a mais amada e é assim que eu me sinto, muito amada mesmo. Porque é saber que você pode contar com suas irmãs e ajudar também quando alguém precisar contar com você. Eu sempre gostei muito, desde que eu era pitoquinha, assim, a minha mãe, ela falava que ela brincava de boneca comigo. Aí ela me maquiava, ela fazia meu cabelo e ela fazia sessão de fotos, assim, ela gostava ela é leonina, né, então assim... Aí ela fazia isso comigo e eu amava, eu gostava de me montar pra escola, quem estudou comigo aí vai saber que eu ia de óculos e de brinco, assim, uma coisa... Meio-dia eu gosto orando. E eu amava, achava o máximo. E aí, depois de um tempo, eu fui passando, aí eu comecei a aprofundar estudos feministas, enfim, entender um pouco mais de como que funciona essa parafernália que a gente vive, né? E aí eu falei, caramba, tudo isso é um instrumento de opressão. Porque também a gente não pode fingir que não, porque a maquiagem ela pode ser artística, ela pode ser uma forma de opressão, de expressão, desculpa. Mas ela também é uma forma de opressão. Quando uma mulher não pode ir trabalhar, sei lá, no caso do supermercado, se ela não tiver maquiagem, o que tem a ver o serviço que ela está prestando em relação a como ela está maquiada. Então eu fui fazendo essas ligações e eu falei, não quero mais isso. Aí me rebelei, não tirei mais pelos, não usei mais maquiagem, cortei meu cabelo. E foi uma coisa importantíssima, assim, para mim, até porque tem uma questão de validação masculina que é muito grande, assim, para quem é uma mulher cis, a gente acha que a gente tem que ter aprovação de um homem, sei lá, seja alguém da rua, o pai, o padre, a igreja, enfim, alguma instituição, assim, com essa representação masculina, tem que falar assim, ai, tá bom, você é respeitável, ou então, alguma coisa nesse sentido, você é apresentável. Então, o pelo, a maquiagem, o cabelo, e aí quando eu comecei a me relacionar com mulheres, eu vi que eu não tinha que preencher nenhum requisito em relação à minha vestimenta. Claro, existem exceções, mas as minhas antigas afetos são pessoas maravilhosas, até hoje são minhas amigas, então eu sabia que eu poderia
tá depilado ou não, tá maquiado ou não, cabelo longo ou o que fosse. E eu acho que isso foi muito importante para a construção da minha pessoa hoje, porque com 17 anos eu era muito nova e eu tive a oportunidade de experimentar tudo que eu quisesse sem precisar da validação masculina ou de alguém nesse sentido, para depois, hoje em dia, eu estar sendo e também me construindo como eu sou. Então, depois eu vi que isso tudo era uma opressão, falei, eu não quero mais. Deixa meu sovaco peludo e eu não quero usar maquiagem. E tudo bem ter sovaco peludo e maravilha. E depois de um tempo, continuei assim, só que eu gostava, é uma coisa que eu rompi, porque me oprimia de certa forma, mas, por outro lado, dentro de um viés artístico e de expressão, era algo que eu me sentia muito bem, que eu gostava de fazer. E aí, quando eu conheci a Ballroom, daí eu falei, isso pode ser de uma outra forma, eu posso fazer algo que eu gosto de uma maneira que eu tô escolhendo. Não foi imposto a mim, foi colocado de goela abaixo, então eu tenho que estar maquiado, eu tenho que estar depilado. Não, eu posso estar maquiado nesse momento, que é uma celebração. Então, eu vi que naquele lugar eu poderia estar muito feminina ou muito montado, vou colocar essa palavra, porque talvez nem seja feminina a nomenclatura. E eu tô segura, isso não tem a ver com validação de ninguém, sim de como eu quero estar. Tanto é que esses dias a Gal postou um reels no Stories que eu amei. Era um vídeo, assim, da Bebel falando assim, eu vou ter que me conter porque eles não sabem se controlar, eles se controlem, ela saindo lindíssima. Então é sobre isso, porque se o mundo fosse um lugar mais seguro, a gente poderia sair de qualquer forma, em qualquer lugar, mas não, a gente sim, o ambiente de trabalho tem que estar... Você tem que estar um pouco produzida, mas também não pode estar muito, senão você vai estar seduzindo alguém. Mas se você não tiver nada, você vai estar desleixado. Então, em outros lugares a gente não tem essa liberdade. Na boa eu posso estar ou completamente maquiada, ou não, também posso estar fantasiada de ET. Quem liga? Acho que é um pouco disso, assim. Aí fui resgatando essa parte e a personalidade da Formosa, ela é muito confiante. E é uma coisa que, enquanto mulher cisgênera, a gente aprende a se controlar muito, a ceder muito, a ser muito quietinha. E aí a Formosa, ela vem desse lugar da Ballroom, assim, e eu sinto, às vezes, ela com aquela personalidade, né? Sinto ela comigo em outros momentos do dia, porque... né? Tipo, ela dá confiança pra gente em outra... E às vezes, quando eu fico muito tempo sem me montar ou ir numa bola, eu falo, ela precisa vir. Na verdade, eu não sabia como funcionava. O que era uma bola? Eu descobri aquele dia que tinha competição e tinha as entradas. Eu não sabia nada disso, como que funcionava. Eu sabia que eu tinha que ir de pink. E foi isso que eu fiz. A Maia veio se arrumar comigo aqui em casa e a gente foi. E quando eu cheguei lá, eu achei que ia estar todo mundo montado, mas tinha gente que tinha ido para assistir, mas eu não sabia a diferença entre você ir para caminhar e ir para assistir só. Daí todo mundo da house já começou a me incentivar. Nossa, que você tá lindo, que você se montou, vai. Então, conforme foram me inspirando, não sei, eu fui tendo vontade. E aí, quando eu decidi entrar, eu fui. Também não entendi como funcionava. Quem passava ia para um lado, quem não passava ia para o outro. Aí depois tava uma confusão na minha cabeça. Mas eu vi a minha família, que na época não era ainda família, mas eu já sentia assim, gritando, vai! E aí eu fui só deixando o momento acontecer. E foi muito especial, assim, foi muito marcante, porque é o que você falou, a energia do baú não tinha nada a ver com nada que eu já tivesse experimentado. Eu já dancei, já teatro, já fiz um monte de coisa, mas é totalmente diferente, assim, a sensação de que você não tá sozinho e é uma celebração total, assim, de você naquele momento. Nada mais além da celebração do coletivo tá importando naquele momento. É só aquilo que existe. Tanto quando você está caminhando, quanto você está assistindo. Parece que
às vezes nem tem tanta diferença, assim. Quando é um irmão seu de house que tá lá, eu sinto como se eu estivesse lá junto. É muito... Não sei explicar. Um conjunto de pessoas que socialmente todas são marginalizadas, então todo mundo tá com o psicológico totalmente fudido. Não tem ninguém que tá 100% bem. Então, você vê que nas relações isso vai refletir, isso vai estar junto também. Então, vão ter mil causas, assim, pra gente conversar e resolver, tanto psicológico quanto social mesmo, de alguém que precisa de uma ajuda, que foi expulso da casa ou ficou sem emprego, tá precisando de uma ajuda de algo para comer. Enfim, são muitas situações que acontecem que às vezes uma coisa profissional, você vai lá, você faz seu ensaio, você vai embora. Lá não tem isso. Eu sinto que, pelo menos para mim, o ensaio, a dança, ela, claro, é importante, um caminho profissional, é inclusive uma chance de um trabalho, de um retorno financeiro, mas ela entra como um compromisso para você sempre estar com aquelas pessoas, porque o importante é estar com elas. E aí, a gente se encontrando sempre, consegue ver a fortaleza de alguma vulnerabilidade, e assim a gente vai se juntando e fortalecendo laços também, porque às vezes o que tá faltando em mim, o outro tem de sobra, e o que eu tenho de sobra tá faltando no outro, e a gente se defendendo e se cuidando. Então, e por aí vai, é totalmente diferente do vínculo, por mais que a Rendes, né, a nossa casa em específica, tenha essa característica de sempre estar dançando, porque ela nasce de um grupo de dança, as ações elas são em outro lugar, assim, também, porque a dança é importante, mas o principal é o acolhimento, o cuidado físico, psicológico, de todos os tipos, assim. E no decorrer, assim, consegui estudar mais, né? A gente se reunia para ler e ver, assistir, enfim, criar repertório mesmo, porque também, por mais que seja uma jogação, não é só jogação, tem critérios, né? Tem os fundamentos, e aí pude estudar mais, compreender quais são os pilares da runway e, enfim, construir alguma coisa a partir disso, pude estudar nessa bola em específico. Mas em relação a viajar, foi a primeira vez, né, que eu tava com a família fora, aqui de Campo Grande. E por mais que a Ball, ela não tivesse no lugar destacado, assim, do festival, eu fiquei impressionada como que as pessoas do evento estavam, assim, fascinadas. Tipo, foram, sei lá, 3 horas, 2, não sei quanto tempo foi bem longo. E o tempo todo, do início ao fim, a galera de pé ali, criança, idoso, enfim, todo tipo de pessoa acompanhando a bola e vibrando assim junto. Isso foi muito, muito lindo para mim, porque às vezes aqui em Campo Grande isso é bom, porque mostra que a cena é forte, mas a gente tá sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, né? É bom, então a gente sabe quem que a gente vai encontrar. E lá, como a gente tava totalmente fora do nosso meio, a gente viu que ela acessa também pessoas que não conhecem e estão a fim de conhecer. Então, essa parte me surpreendeu bastante, assim, de ver que pessoas que não têm nenhum vínculo com a Ballroom ficam lá horas de pé e vibrando igual quem conhece e gosta. Então, isso eu achei muito, muito incrível. Fora viajar, estar no ônibus com a família e dormir junto com as minhas velhas, né? Que nosso quarto só tinha as mais idosas, né, Lucas? Foi uma maravilha, assim. E em relação à caminhada mesmo, foi a primeira vez que eu parei, fui estudar. Então eu pensei em Facebook, né? Fetax Produções. Tava belíssimo, obrigada, irmã. E pensei em coisas que poderiam ser utilizadas como elementos, assim, para cada chave. Então, como que cada vez que eu entrasse, eu teria um elemento novo, porque às vezes a gente fica andando lá, mas o que mais eu tenho pra oferecer? Tem que pensar. E aí eu criei a luva. Primeiro eu entrei com a luva dentro do corset, né? Depois tirei, coloquei. E quando chegou na última chave, que eu tava com a impecável da de afro, né?
Eu fiquei, e agora? O que eu faço? Aí eu vi a Kiuna com óculos, falei assim, acabou todos os meus elementos, vou ter que utilizar alguma coisa. Peguei o óculos dela e falei, agora, porque era uma oponente, assim, belíssima, maravilhosa, tava com o cabelo loiro até na bunda, assim, uma boa, mas linda. E aí eu falei, então, a gente tem que ter estratégias, né? E aí fui abusada, fui lá até na Kiuna, peguei o óculos e fui criando elementos, assim. Por mais que eu tivesse estudado, me levou até a última chave. Na última eu já não tinha mais o que fazer. Falei, nunca vim até aqui agora. Eu vou confiar no meu cante. E aí foi de improviso e foi muito gostoso, porque você estuda, você pensa que você pode fazer, mas na hora é a hora, né? Então é o que vem do improviso e foi uma sensação muito, muito gostosa. É muito louco, porque, bom, sou eu, né? Então, se eu não criticar o capitalismo, vai ter alguma coisa errada. Como que o capitalismo, ele lucra a partir das nossas inseguranças e ele promove inseguranças na gente para lucrar cada vez mais. Então, a questão do corpo, assim, ele é sempre uma questão delicada para mim, né? Então, o peso, a forma. E quando a gente vê alguém caminhando, transcende tanto tudo isso e é tão maior do que 1 centímetro ou o peso que você tem, que às vezes eu vejo a Formosa e eu falo assim, cara, a Lana não faz isso. Tipo, a Lana não colocaria essa roupa, ou até agora colocaria, mas por muito tempo ela não colocou. Eu lembro que quando eu era criança eu dançava dança do ventre, dancei até um pouco da minha adolescência, e eu dançava, eu amava dançar, só que eu ia no celular da minha avó, que ela gravava, e eu apagava os vídeos, ou então não deixava ninguém me gravar, eu não queria ver foto, porque eu sempre odiei ver a minha imagem, assim, de fora. E hoje em dia eu vejo essas fotos e eu falo, meu Deus, não tinha nada demais. E mesmo se tivesse, não seria nada demais, porque não tem problema. E aí, quando eu vejo que outras mulheres, outras pessoas no geral, estão lá se colocando e gordo, magro, whatever, que seja, é a celebração de você, do que você passou, do que você é, do que você representa. Então, sinceramente, eu não consigo me ver como inspiração para outras pessoas, mas sei de como outras pessoas me inspiram. Então, talvez de fora alguém possa me ver assim, né? Mas isso constrói para mim uma força ou uma vontade, pelo menos, de lutar contra a própria rejeição que a gente foi obrigado ou ensinado a ter. Tanto é que quando a Kona veio pra cá, né? Essa Pioneer veio na conferência, ela começou a me mostrar muitos vídeos de amapôs como eu, caminhando e falando, olha como elas são belas e tal, porque tem mesmo, às vezes a gente se sente, será que era pra eu estar aqui mesmo? Mas sim, e é pra estar. Então, não só das mulheres cisgêneras, mas também das femme queens que falam, vai lá, tipo, como a Kona fez, ou a Gabi, a Yara me inspiram, a Gal, enfim, a Maia. Todas elas também me motivam a colocar o melhor de mim ali pra caminhar ou pra viver, o que seja, mas me valorizar e sentir que eu sou uma figura, sei lá, poderosa. E a Baum às vezes, para quem tá conhecendo, acho que é só quem tá caminhando, mas é muito além disso e talvez nem seja o propósito, o protagonismo da cena lá, mas eu amo estar em produção, eu amo reuniões que sejam para discutir, porque isso é tão importante, a gente tá gerando renda pra gente, entende? Além de mostrar no caso de editais, pro Estado, que isso é importante, que essa cultura tem que ser fomentada, a gente está conseguindo fazer com que a gente tenha reconhecimento, crie currículo, se profissionalize e daí para mais, entendeu? Para a gente sair, claro que não depende somente da gente, mas conseguir avançar e estar cada vez mais inserida em outros lugares que para a gente foi negado, mas que, enquanto comunidade, a gente tem que
buscar e fazer, e não tem outra forma. Às vezes eu penso assim, a minha criança de 12 anos estaria orgulhosa desse momento. E ela ia achar tudo. Se ela visse as botas que eu tenho agora, ela ia ficar louca. Então, eu acho que todo dia uma coisa que melhora é um passo que a gente dá, um desafio que eu tento. Às vezes eu não tenho dimensão disso. Por exemplo, eu tive que voltar lá atrás agora para te contar. Então eu percebi o quanto que eu pude avançar, porque às vezes parece que tá numa estagnação, ou então às vezes até me cobro, como você falou, né? Tantas coisas que a gente tem para fazer, e eu falo, poderia estar fazendo mais, mas olha o tanto que eu já fiz, o que a gente já fez enquanto coletivo, então muitíssimo orgulhosa, e daqui a pouco vai estar mais ainda, porque a intenção é a gente continuar, né? Eu acredito que o caminho que está sendo feito e por onde está indo é interessante demais. Se continuar por esse viés, tem muito a crescer, e o que eu espero é mais, cada vez a gente conquistar mais, resgatar mais outras Lanas, outras Afrodites, outras Atreides, enfim, outras de todas nós que estão aí, para poder se conectar com isso, porque é além de ser uma... Mas é isso, né? Aquelas viajando bem. É uma coisa que... É uma questão pessoal sua, minha, que ela foi resgatada, que ela foi polida, que ela foi cuidada e agora se sente um pouco melhor. Mas isso, mesmo que seja algo individual, não é individual. Porque ele foi feito em coletivo e reverbera em coletivo. Então, eu acredito que quando a gente se encontra com as nossas, a gente cresce e a cena cresce junto. Então, o que eu quero para a Ballroom daqui para frente, eu acho que a gente se conectar cada vez mais, continuar avançando nossas pautas, sem perder nossa política, porque também a gente não é entretenimento, né? É uma delícia, é muito bom assistir, mas é muito maior também do que uma ball. A ball, ela é um ponto da Ballroom e tem diversos outros envolvidos, então até para quem é mais tímido como eu, enfim, pode estar envolvido com produção, pode estar fazendo figurino, são tantas possibilidades, e mesmo assim resgatar o potencial de cada um, porque é isso que se torna tão diverso e lindo, porque cada um é bom numa coisa, e imagina se fosse todo mundo bom na mesma, ia saturar. Então eu acho que a gente tem que continuar caminhando para a gente se desenvolver enquanto sociedade mesmo, que nem, sei lá, eu vejo a Afroqueer sendo professora municipal. Olha isso, entendeu? Para que tenham muitas Afroqueers e, enfim, de todos os segmentos, que a gente consiga avançar e que a Ballroom seja entendida, acho, enquanto um posicionamento político mesmo, não só enquanto entretenimento. Uma força coletiva e uma força restauradora. Então, é o poder de estar com quem eu me sinto bem, com quem eu posso ser eu, e que as pessoas também se sintam à vontade para estar assim comigo. Tudo isso dentro de uma construção ou na visão, na busca de uma sociedade menos individual e menos podre, que nem é essa que a gente vive. Se você tá vendo isso, provavelmente você tem algum tipo de aproximação ou de interesse. Então, quando você for uma ball, experimenta, e também não pare por aí, não ache que é somente close. O close, ele é importante, ele cresce a gente, mas vamos participar também de outras ações, sejam elas da medicina, do psicológico, do social, enfim, de todas essas camadas que a Ballroom carrega, assim, pra gente. Então, experimenta, chega perto e você, quando você vê, você vai estar assim já, não vai mais conseguir sair. Obrigada, minha mother, eu te amo. Obrigada a todos os meus irmãos.
isso, irmão. Muito cante. Ai, foi profundo pra mim, vou dormir.